Está começando mais um Jeffrey Cast. Quero agradecer a sua presença. Aqui fica o meu muito obrigado a você que compartilha, que curte os nossos conteúdos. Hoje eu estou aqui na presença da doutora Kátia, ela que já é meio que uma figura, uma figurinha, uma figura carimbada dentro do canal, no bom sentido. Ela vai falar sobre ozonoterapia. Mas eu tenho uma pergunta muito específica dentro da ozonoterapia. Doutora, meu muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Fique à vontade no Jeffrey Cast. E antes da senhora se apresentar, eu já vou jogar uma bomba no seu colo. Quem sofre de má circulação, existe alguma contraindicação no que se tange ozonoterapia? Boa Boa noite. noite. Peguei pesado, hein? Legal. É, eu fico muito à vontade, né, de estar aqui. Eu quero agradecer a todos que assistiram ao primeiro Podcast. podcast e que mandaram mensagem. Eu quero aqui deixar meu muito obrigada. Foi muito legal porque isso assim alegra um pouco o nosso coração, né? E eu fiquei assim muito à vontade de estar aqui de novo. Muito obrigado. E eu para responder, né, essa pergunta, sim, é maravilhoso. Ozonoterapia. Ozonioterapia não tem contraindicação para má circulação. Pelo contrário, ele ajuda a levar oxigenação para as células. E o ozônio, ele, além de tudo, ele é um anti-inflamatório, um analgésico, ele é um antibiótico natural. Eu estava pensando esses dias como que eu posso ajudar as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com os outros, né? E às vezes a gente fica se limitando porque até mesmo de falar em público, eu tenho um pouquinho de timidez, não sei se é essa a palavra, mas eu não posso ficar calada. Hoje tem muitas pessoas sofrendo com má circulação e pessoas que às vezes sofrem e o corpo ele vai dando sinais que tem algo que está errado e que precisa de repente parar um pouquinho e dar um pouquinho de atenção. Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção, falo muito sobre a prevenção no meu consultório e isso ajuda muito, porque você trabalhando com a prevenção, você vai ter com certeza muito mais chance de ter uma vida de qualidade. Eu tenho falado muito isso porque eu vejo hoje pessoas sofrendo muito com úlceras venosas. Existe dois tipos de úlcera causada pela má circulação, né? Que foi a pergunta que você me fez. E a má circulação ela pode ser causada pela veia, né? Venosa ou arterial. E pode haver algum entupimento, né? Que pode acontecer e o sangue ele não circula da forma que deveria. Com isso, todo o nosso corpo ele sofre, porque o nosso coração ele funciona como uma bomba, né? Ele bombeia. E quando o nosso coração ele bombeia, e se tem algum impedimento, Ele na, faz na- mais força, ele trabalha. trabalha com mais dificuldade. Então todo o seu corpo ele acaba sofrendo. E às vezes vem vários sintomas, as pessoas sentem, né? Inchaço, dor na perna. Qualquer um desses sintomas precisa dar atenção. Às vezes as pessoas já vai deixando passar hoje, passa amanhã e depois eu vejo e às vezes só vai piorando. E eu tenho vários exemplos de pessoas que eu cuido, né, que já passaram por mim, né? E assim, hoje eu tenho e falo com bastante propriedade e eu sinto às vezes muita dificuldade em pessoas que têm, né, às vezes algumas limitações.
Hoje eu vejo assim um tempo que a gente está vivendo, não sei se é por conta da alimentação, ou se é por conta de alguma outra Alteração coisa. genética? Também, também, mas a gente fica muito preocupada. Essa semana eu atendi uma pessoa que chegou Hum. com muita dor, desesperado, e isso me dói muito, você não tem Você vê noção. um ser humano sofrendo, assim, você quer É, ajudar e muitas vezes não dá para resolver na não hora. dá. É um processo, né? E é muito legal porque chegou com muitas dores, né? Com uma ferida importante, já com febrina, sabe? E não tinha dormido alguns dias. Meu Deus do céu, imagina a dor. E é muito legal que assim a gente consegue ajudar. E quando ele saiu de lá, nós fizemos o tratamento. Quando ele saiu de lá, ele já saiu bem aliviado, já não estava sentindo nem mancando, porque a esposa dele falou que ele, quando chegou, ele estava segurando no ombro dela para andar. E quando ele foi embora, ele saiu na frente dela e não precisava de ajuda mais. Então, isso é muito gratificante. E hoje eu acabei de ela me mandar mensagem e falou que ele está dormindo bem. Então, assim, não tem preço. Se eu pudesse, eu ajudaria muitas pessoas. E vocês que estão me ouvindo, eu quero muito assim que vocês saibam que, independente da situação que você está enfrentando, ou da dor, ou da dificuldade para andar, tem solução para você. Procure ajuda. Eu costumo dizer que a gente sempre tem uma saída, né? A gente sempre tem. E eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente pode mudar qualquer situação, qualquer dificuldade, a gente consegue. E eu tô assim muito feliz porque e isso me fez chegar até aqui, tá? Porque é, essa semana mesmo eu estava relembrando alguns casos que chegou até mim. E eu fiquei pensando quantas pessoas estão passando por isso, né? Eu tenho pacientes que eles. Uma paciente, o nome dela é Joyce. Um beijo, Joyce. Eu preciso falar de você, minha amiga. E assim, ela chegou com um desespero muito grande, porque ela já ia passar por uma cirurgia, né? E sentindo muita dor. Ela ia fazer uma cirurgia da safena e ela sentindo muita dor, ela chegou para fazer o tratamento e aí a gente iniciamos com 2 meses, né, de tratamento. Ela foi chamada pelo CIGEG para voltar no hospital para iniciar, porque o tratamento, que fique bem claro, né? O tratamento de ozonioterapia, ele é um tratamento complementar com outros tratamentos. Ah, eu estou fazendo tratamento de ozonioterapia. Eu vou parar de ir no cardiologista, eu vou parar de ir no angiologista. Não, você vai continuar. Só que ele vai dar uma qualidade de vida melhor para você. Então, assim, eu costumo muito falar isso, tanto que tem paciente que eu falo, ó, vamos buscar um angiologista. E isso vai só agregando, né? Porque eu quero ver o bem-estar do paciente. E isso a gente precisa entender. E quando ela voltou lá no hospital, né, a angiologista cancelou a cirurgia dela, né, com 2 meses de tratamento. Até hoje ela está, né, fazendo acompanhamento comigo. E a gente tá assim, cada dia assim, é uma amizade que cada dia cresce mais, né? E hoje ela faz a manutenção.
né? O acompanhamento, a gente acompanha o que precisa mudar, o que precisa ajudar, o que precisa. Então, a gente vai dando toda a orientação sobre alimentação, sobre exercício físico, tudo isso ajuda a sua circulação. A nossa veia, a nossa artéria, a nossa circulação, ela precisa ser movimentada. Então, a gente precisa sempre estar fazendo algum exercício, beber água. Muitas pessoas não gostam de beber água. Precisa beber, o nosso corpo ele precisa ser hidratado, tá bem hidratado. E assim, eu tenho assim muitas oportunidades de poder ajudar, né? E a gente fica pensando, quantas pessoas hoje sofrem e sem esperança, né? Sem acreditar, será que eu vou ficar assim? Eu já fiz isso e não deu certo, mas sempre tem esperança. Hoje eu vim aqui para falar, tem esperança. Pegando esse gancho da sua fala, para você que está chegando agora, que não assistiu o bate-papo anterior sobre ozonioterapia, doutora, explica para esse público o que é ozonioterapia. Quais as ferramentas que você usa? Eu sei que hoje você não veio com nenhuma ferramenta, até porque no primeiro podcast você fez uma apresentação que é digna de Oscar. Parabéns. A apresentação foi muito perfeita. Mas para quem está assistindo a gente pela primeira vez, de repente está assim, o que é o ozônio? Serve para má circulação, mas o que é o ozônio? Então, ozonoterapia nada mais é do que oxigênio em 3 moléculas, né? Ela é produzida por uma máquina, né? E aí a gente chama a máquina medicinal, porque a gente precisa de oxigênio também. E é um tratamento totalmente natural. Totalmente. Não Ele tem é nenhum. natural, mas ele não é um tratamento que qualquer pessoa pode chegar hoje, eu vou comprar uma máquina e vou trabalhar com ozonoterapia. Não, tem que ser um profissional qualificado, tem que ser um profissional que trabalha, que seja um profissional da área da saúde, seja um fisioterapeuta, seja eh, hoje um Enfermeiro. enfermeiro, e precisa fazer um curso, né? Ou uma especialização, ou uma extensão de ozonioterapia. E aí ele se forma um ozonoterapeuta, né? E aí ele pode trabalhar, sim. E o ozônio, ele é sim um tratamento totalmente natural, não tem nenhuma substância medicamentosa. E isso traz muitos benefícios, porque o nosso corpo, ele necessita de oxigênio. Então, se você, eu tenho um paciente que tem muitos relatos, é porque tem paciente que faz questões de fazer relatos, eles querem falar o benefício que está sentindo, porque eu estou sentindo muito bem, então eu quero falar para você o que eu estou sentindo, para você sentir também. Então, quem não conhece, procure saber o que é ozonoterapia, quais são os benefícios, porque uma coisa eu falo, se ele não te fizer bem, mal nenhum ele vai te fazer. Então, assim, é maravilhoso, porque algumas medicações, algumas coisas pode ter efeito colateral, o ozônio não. Desde que se faça por um profissional que seja capacitado, né? Ele seja um profissional que seja um ozonoterapeuta e faça de forma certa. Não vai ter nenhum efeito colateral. E você que está com dúvida, ó, chegou aqui no meu ouvido agora. Meu filho pode fazer? A criança pode fazer ozonoterapia? Sim, é, eu tenho 2 netinhos que eu faço, né, a auricular, né? No outro vídeo a gente falou sobre isso. E aí, porque
É um antiviral também. Então, se a criança está com alguma gripe, alguma coisa, a gente já faz já para eliminar. E isso tem ajudado muito o crescimento deles, né? A gente faz pelo ouvidinho, né? E pode sim, desde que se faça por um profissional, né? Ah, comprou uma máquina e fez isso, não pode, porque o ozônio, o ozônio também ele precisa ter a concentração certa, a quantidade também, o volume certo também. Então tem que ser feito por um profissional. Tá vendo aí, pessoal? Muito cuidado, muito cuidado. Procura levantar, saber se realmente a pessoa está habilitada para essa tarefa. Que faz bem, a doutora está falando aqui, e com certeza no final do vídeo eu vou até perguntar a ela, ela vai entrar em contato com as pessoas, se eu posso colocar no vídeo um relato, um testemunho, uma fala do pessoal que passou pelo tratamento e que obteve o resultado que tanto almejava, a cura, né? Amenizar a dor. Nossa, Não tem preço, né? não tem preço. E eu fico assim, muito feliz mesmo. Cada um que chega hoje me abraça e eu agradeço muito a Deus. A gente não pode dar. Eu falo que Ele me ajuda todos os dias. Eu falo, eu não trabalho sozinha, o Senhor, Ele me ajuda. E isso tem feito toda a diferença, porque são pessoas que, quando pensam que acabou, não tem mais jeito, e sai com a sua cura. Essa semana eu tive um relato de um senhor que ele está com sinais e sintomas de Alzheimer. Ele estava tendo uns apagões. Foi o relato que quando ele chegou, ele me falou. E aí ele chegou com um aparelho de audição. E quando chegou na segunda sessão, eu olhei para ele, eu falei assim: cadê seu aparelho de audição? Aí ele: não, eu tô ouvindo. Nossa, Isso é muito legal. Ele fez o vídeo também sobre isso, ele falando, né? Ele tá muito feliz porque os apagões acabaram, né? Então, assim, a gente observa com cuidado, né? A gente procura tentar orientar de todas as formas. E, assim, tem agido assim com uma clareza, sabe? Eu prefiro assim sempre trabalhar com uma transparência, sabe? Eu procuro sempre procurar olhar cada um com um cuidado diferente, né? Eu não, ah, é, a mesma tratamento que eu vou fazer no João, eu vou fazer na Maria, não. Cada um é um ser especial para mim, né? E eu olho com cuidado, com carinho, e isso tem feito total diferença, né? e você, meu amigo, que já passou pela mão da doutora, vou lançar um desafio aqui. Ela provavelmente vai soltar algum reels, algum stories desse bate-papo, mas vou desafiar você. Vem aqui no comentário e coloca aqui o quanto esse tratamento foi importante, o quanto a doutora na sua vida foi importante. Chega aqui embaixo, comenta, fala da sua dificuldade, fala sobre a cura que você alcançou quando você encontrou esse tratamento, ozonioterapia. Esse desafio é para você. Chegou a sua hora de contribuir todo o carinho, todo o empenho dessa mulher guerreira que está fazendo a diferença na vida das nossas famílias, famílias brasileiras. Família que precisa de uma informação e dessa informação sair da condição que ela se encontra hoje. Ozonioterapia.
Parabéns, doutora. Muito obrigado pela tua presença. Jeffrey Cast vai encerrando por aqui. Mas, ó, não esquece. Vai lá no comentário e comenta o quanto a doutora fez a diferença na sua vida. Porque na minha, ela já fez há tempo.